outras pessoas. Aí sim, eu perguntaria para vocês o que os pais de vocês fazem, certo? Aí vocês vão usar as respostas que vocês fizeram para fazer essa atividade comigo. Entenderam? Então, eu vou apresentar uma tela para vocês. Não fez? Quem é Roberta Kelly? Sou eu. Quem? José. É José Miguel? É. Sim, José Miguel, sim. Sim. Que Roberta Kelly é a primeira Hillary. Mas é a mesma pessoa, né? Pronto, vou aparecer aqui uma tela, tá bom? Aí, professor, eu também Oi. fiz. Muito bem, eu recebi de muita gente, viu? Muita gente me entregou. Eu não fiz. Não tem problema, se você não fez, dá pra gente fazendo aqui junto, tá bom? Tá. Mas qualquer coisa, é bom você reenviar. Quem não fez, envia. Mesmo atrasado, eu já falei que não tem problema, tá certo? Você pode enviar mesmo atrasado, não tem problema nenhum. Vocês estão vendo, né, a tela agora? Pronto. Professor, Oi. qual é a página? Pronto, deixa eu dar logo a página. A gente não vai começar direto na página, tá? A gente vai já pra lá. A página, no caso, vai ser a 75 que a gente vai, tá bom? Mas agora não, tá? Espera só um pouquinho. Daqui a pouco a gente vai. Mas estou logo só adiantando, tá bom? Seguinte, o que a gente estava vendo nas aulas passadas? Como é que a gente fazia para perguntar o que a outra pessoa estava fazendo? Eu até coloquei essas anotações no Google Sala de Aula de vocês. A gente tinha a seguinte pergunta: What do you do? Ou seja, o que você faz? Então era assim que a gente perguntava para alguém qual era a profissão dela. Vocês anotaram, né? Essas perguntas que eu deixei lá no Google Sala de Aula. Da última aula, eu fiz um arquivozinho, postei lá, certo? Sim, tá aí. Muita gente anotou, muito bem. No caso, eu coloquei 3 perguntas, tá? Mas aqui a gente vai trabalhar só com uma, que é a principal, que é What do you do? Que a gente pode traduzir assim, ó. O que você faz? Pronto. E agora, isso aqui é quando eu estou perguntando, usando you, perguntando para você. Mas agora, se eu quiser perguntar para outras pessoas, por exemplo, o que ela faz, o que eles fazem, o que ele ou ela faz, o que nós fazemos. Se eu quiser mudar o pronome, se eu quiser perguntar para outras pessoas, como é que eu faço? Aqui, pessoal, vai entrar um pouquinho do que a gente já viu quando a gente estava estudando o verbo have. A gente estudou que para fazer perguntas a gente usa a palavra do ou a palavra does para formar perguntas. Esse mesmo conceito ele se aplica aqui, tá bom? Por exemplo, eu quero fazer uma pergunta para ela, tá? Eu quero fazer o seguinte, ó. O que ela faz? What does... Aí você vai continuar normalmente. What does she do? Vocês lembram por que tem esse does aqui? Ele está aqui só para indicar que isso é uma pergunta, certo? Então a gente pode traduzir assim, o que ela faz. Se eu quisesse perguntar o seguinte, o que ele faz? Quero perguntar a profissão dele. Como é que eu faria? What does... Lembra, esse does é para quem? Para he, she e it, né? What does he do? O que ele faz. Ou seja, é o mesmo princípio de que a gente usava para formar as perguntas com o verbo have. Só que no have a gente falava assim, né? What does she have? Ou então, what does he have? A diferença é que aqui a gente mudou o verbo. A gente está usando o verbo do, nesse caso. Verbo do, que é o verbo fazer, certo? Pronto, acho que não, ô Maria Luísa. Acho que você não estava, não. Ô Duda, what do you do? Isso. What do you do? Exatamente. Pronto, então, isso aqui foi só para a gente relembrar. E se eu quiser fazer pergunta, por exemplo, para um outro pronome, seguindo aquela regra. Quero fazer uma pergunta para o pronome eles. Tá, vamos lá, coloquem no chat, vê se vocês lembram. Se eu quero fazer uma pergunta, o que eles fazem, como é que ficaria? Vocês conseguem lembrar? Lembra as mesmas regras do verbo have para formar a pergunta. É a mesma lógica. Professor. Oi. Não é sobre a pergunta que o professor fez agora, mas o O em inglês tem o significado de que são mesmo? O O? Uhum. O O depende. Depende.
Nesse caso aqui ele tem som de do, esse O sozinho, som de U, como se fosse um U. Mas às vezes ele tem som de O. Por exemplo, na palavra, vou até deixar no chat. Essa palavra aqui, ó. É muito comum você ouvir alguém pronunciando over, como se fosse um O, certo? Então, os sons, isso é no inglês em geral, tá? Os sons das vogais em inglês, elas mudam bastante. Então, o O ele pode ter som de O, pode ter som de U, pode ter som de OU, tá certo? E às vezes pode ter som até de A. Porque nesse caso, ó, desse does, a gente pronuncia como se fosse um A bem fechado, né? Does. Então, os sons, eles sempre mudam, certo? Entendi. Pronto, ó, bons chutes, tá? Bons chutes. Mas é o seguinte, bom chute, o João Pedro. Mas a gente, nesse caso, como they, que é eles, não é terceira pessoa, a gente usa o do normal. Ficaria assim, ó. What do they do? Por que não pode ser does aqui? Porque não é terceira pessoa, tá? O does a gente usa com quem? Com he, com she e com it, certo? E o resto é do. Certo, ô João Pedro? Mas foi bom, um bom chute. Chegou bem, bem perto. Que a gente pode traduzir como o que eles fazem. Aí você já está entendendo onde é que eu quero chegar, né? Eu vou usar essas perguntas para falar do seu pai e da sua mãe, certo? E detalhe, vocês sabem que quando a gente está estudando pronomes, a gente pode substituir os pronomes pelos nomes. Por exemplo, nessa frase aqui, essa primeira, né? What does she do? O que ela faz? Eu poderia dizer assim, ó. What does your mother do? O que a sua mãe faz? Por quê? Porque sua mãe é ela. Então dá na mesma coisa. Mesma coisa, em vez de escrever he, eu poderia escrever your father. O que o seu pai faz? What does your father do? Entenderam? E aqui, o que eles fazem, né? Se eu quisesse substituir por um nome. O que seus pais fazem? Eu poderia dizer assim, what do your parents do? O que seus pais fazem, certo? Você sabe que Mas aquele é o dois, dos, vai ficar ali, é? Como é o Kaique que perguntou? Antes do you ali, professor. Antes do you. do Vai ficar ali ele. O de você tá falando do exemplo de cima, Kaique? Ou Lá de esse de cima. baixo? Lá de cima. O Sim, esse segundo. daqui, né? Sim, Não, aí segundo. esse daqui. Sim, aí qual é o ponto que você tá falando? Tô dizendo, mesmo se a pessoa mudar, né? O he ou she, né? Para your mother. Vai continuar aí ele. Isso, pronto, Kaique. Por que eu sei que continua does? Porque se você for parar pra pensar, your mother, que a gente traduz como sua mãe, equivale ao pronome ela. Então, ela e sua mãe é a mesma coisa. É só você lembrar que os pronomes eles podem ser substituídos por nomes. Do mesmo jeito que aqui, eu escrevi your mother, eu poderia ter colocado o nome da sua mãe. Por exemplo, vamos supor que o nome da sua mãe, deixa eu ver, pelo seu nome é Daniela, tá? Daniele, né? Então, se eu quisesse perguntar assim, what does Daniele do? Por que eu sei que o does ele continua aqui, Kaique? Porque Daniele é o mesmo que ela, né? É um pronome também de terceira pessoa. Oi. Oi, Kaique. Não fui eu não, professor. Ah, não, então foi alguém que ligou. professor. Então, oi, Adriano. Que página é que a minha internet estava ruim para eu entrar? Pronto, Adriano, a gente ainda não foi pro livro, tá? Mas a gente vai já para a página 75, tá bom? A gente tá aqui comentando algumas coisas para me passar limpo, ou quer dizer, para passar um visto nas atividades do caderno, tá certo? Então a gente não começou no livro ainda, tá bom? Então, aqui, o Kaique. Pronto. Ô, Kaique, você entendeu por quê que nesse caso continuava your mother? Porque corresponde ao pronome she, certo? Ainda é terceira pessoa, entendeu? Certo, Kaique? Obrigado. Pronto. Essa vai ser a lógica, tá? Essa é a pergunta que eu vou fazer para vocês, tá? Eu vou fazer o seguinte, quem quiser participar, lembra, você vai ter que falar a sua frase, tá bom? Quem fez a atividade, tá? Você vai colocar seu nome e eu vou te pergunto qualquer uma dessas perguntas. O que sua mãe faz ou o que seu pai faz. Professor, da minha mãe e do meu pai. Não tem problema, eu posso perguntar de um e eu posso perguntar só de um, posso perguntar dos dois.
Isso é um pouquinho relativo, tá bom? Certo, Kaique? Então talvez eu pergunte, às vezes, só por exemplo, só seu pai. Aí de outra pessoa pergunte sua mãe. Não tem problema, tá? Eu quero que você esteja pronto para qualquer pergunta que eu mandar. Entendeu, Kaique? Pronto, ó, o João quer. Pronto. Deixa eu ver quem mais. Professor, Oi. a pergunta como é que você tem que fazer pergunta? Ó, Já que o tá pai é. aparecendo no quadro. Quando é da mãe, é o seguinte: What does your mother do? E quando é o pai, What does your father do? Certo? Sobre que o professor estava falando agora? Sim, no caso, a pergunta que eu vou fazer é essa, tá bom? O que sua mãe faz e o que o seu pai faz, certo? Aí você responde com aquela atividade no caderno, entendeu? Pronto, Miguel, a gente ainda não foi pro livro, é isso que eu tô falando, tá? Aqui eu tô só mostrando como é que eu faço perguntas e vocês vão responder essas perguntas em inglês. Mas pro livro a gente não abriu ainda, tá? A gente vai pro livro na página 75, mas não é agora, certo? 8, tá bom? Tá bom, Raíssa? Raíssa não, Maria Luísa. Vamos lá, João. Liga seu microfone, João. Vou te fazer uma pergunta. Liga aí. Ô, João, what does your father do? My father is a public agent. Representa Ó, funcionário público. muito bem, João. Pode ser, professor. Vou na ordem, tá? Eu vou na ordem que tá aparecendo no chat. Certo? Pode ser? Então, assim, se você quiser participar, você coloca eu no chat para que eu saiba, tá bom? Eu posso repetir algumas perguntas para algumas pessoas, tá? Sem problema. Tá. Pronto, a Duda 2 diz assim, ó, pergunta pra minha mãe, tá bem, Duda? Ô, Duda, what does your mother do? Duda number 2, no caso. E aí, Duda? What does your mother do? My mother works. Como? Agora, se o detalhe é que você diga a profissão. Por exemplo, my mother is... você não quer falar no microfone? Não tem problema, coloca no chat. Então, você disse assim, ó, my mother works. Então, no caso, ela trabalha. How, no caso, seria uma sala, na verdade. É isso que você quer dizer, corredor de alguma coisa. Você quer dizer isso mesmo, ô Duda? Pronto, pode colocar. Poderia ter colocado, ô Duda. Poderia. Sei que não. Mas você poderia se quisesse, tá certo? Mas vamos lá, muito bem, Duda, certo? O próximo que pediu foi o Kaique. Ô, Kaique, vamos lá, Kaique. Vamos ver aqui, Vou te fazer a pergunta seguinte. What does your father do? My father I driver. No caso, driver, certo? Certo? Driver tem R ou não? Driver, né? Sim, só um detalhe de pronúncia, tá, Kaique? Esse meu, a gente sempre, por mais que se escreva MY, a gente sempre tende a pronunciar my, tá certo? Então seria my father is a driver, no caso, certo? My father is a driver. E sempre esse Y leva a atenção de I nessa palavra, tá? Então é sempre my. My father, isso, my mother, aquilo. Certo, Kaique? Mas muito bem, eu entendi. Driver seria, no caso, motorista. Você entendi bem, né? Driver. Muito bem, Kaique, muito bem. O próximo que pediu para participar foi o Caio. Vamos lá, Caio. Caio, what does your mother do? Caio Gabriel, no caso, né? What does your mother do? E aí, Caio, qual foi sua resposta? Não pedi não, professor. Pronto, a pergunta que eu estou te fazendo é essa daqui, ó. Tá? Deixa eu até subir aqui, ó.
Essa primeira, what does your mother do? O que a sua mãe faz? Aí você vai responder com a profissão da sua mãe que você escreveu. Por exemplo, my mother is a nurse. Se você tiver colocado, por exemplo, que ela é enfermeira. Entendeu? A resposta você vai dizer o que sua mãe faz. Certo? A resposta basicamente é aquela atividade no caderno que eu pedi para vocês. Ela é basicamente a resposta para essas perguntas. Entendeu, Caio? Se você não quiser usar o microfone, quiser usar o chat, não tem problema. Você pode digitar no chat. Pronto, a Raíssa disse que tem vergonha. Tudo bem, Raíssa. Professor, Oi. como é cabeleireiro em inglês? Ela seria hairstyle. Seria assim, eu vou até colocar para você aqui no chat. Hairstyle. Assim, ó. Hair. Ou seria stylist, na verdade. Os dois servem. Dá para ser hairstylist também. Mas Assim. pode ser hair? Só hair não, porque só hair é cabelo. Hair é só cabelo. Oi. Na hora que você tava chamando as crianças aí pelo chat, né? Era? Eles estavam dizendo que eles tinham escrito no caderno. Pronto. Isso, essa atividade era aquela do caderno, tá? Você pode. Eu acho que eu entendi tua pergunta. No caso, eu tinha avisado para os meninos que a resposta estava no caderno. E sim, eu falei, tá? A resposta dessas perguntas são aquelas questões que você fez. Certo? Outros que pediram, o Kaique já foi. Pablo, e aí, Pablo? Você que pediu. Vamos lá, Pablo. Pode ser pai, porque. Pode ser meu pai, por causa que não tem muito a dizer sobre a minha mãe. Tudo bem. É que eu não sei bem o nome do trabalho dela. Não tem problema, pode ser do pai mesmo, não tem problema não, tá? Pois então, vai lá, Pablo. What does your father do? My father is hairstylist. Hairstylist. Entendi. Ele é um cabeleireiro, no caso. Hairstylist. Eu não sei falar muito bem. Não tem problema não. Hairstylist. Certo? Sim. Muito bem, Pablo. Gostei. A Duda já foi. A Ana Sim. Alves do Nascimento. Professor, Oi, o professor conhece o meme da cabeleireira Leila? conheço. Tem um monte de gente escrevendo em inglês aí. Eu tô vendo. No caso, é Ana Alves do Nascimento. Quem é Ana? É Ana Vitória? Que ela colocou eu. No caso, alguém tá com o nome de Ana Alves. Quem é? Que pediu para participar. A Letícia. Tudo bem, Letícia. Pois vamos lá, Letícia. Você que pediu para participar. Eu vou fazer aqui uma pergunta sobre... Deixa eu ver. Pronto. Letícia, vamos lá. What does your father do? De novo. What does your father do? E aí, Letícia? Professor, como é cozinheiro em inglês? Seria cooker. Cooker. Assim, ó. Vou até deixar no chat. Cooker. Certo? Então vamos lá, de novo. Vou fazer a pergunta e você agora responde com a frase inteira, tá bom? What does your father do? What does my father do? Is cooking. Então você pode dizer assim, ó. My father is cooker. Assim, ó. Vou até colocar uma opção de resposta no chat. Meu pai é um cozinheiro. Assim, ó. My father is a cooker. Literalmente, né? Meu pai é um cozinheiro. No caso, eu disse a pergunta, né? A pergunta é: What does your father do? O que o seu pai faz? Aí, Essa foi a professor, pergunta. como é que ensina inglês? Como é o que? Ensina? Você quer dizer que ele é professor? Se ele for Não, professor... como é piscina em inglês. Piscina. Geralmente a gente escreve assim, ó. Pool, tá bom? Coloquei aí no chat. Piscina. Pool. É Certo? que meu pai tá construindo uma. Entendi. Então vamos lá, muito bem, viu, Letícia? Parabéns. Outro que pediu foi o Pablo, já foi. No caso, deixa eu ver. O agricultor ou o Daíton seria farmer, no caso. Vou até colocar no chat aqui pra ti. Vou digitar aqui pra ti, tá? Farmer. Assim, ó.
que seria agricultor, o Elaírton, certo? Farmer. Tá? A gente vai na ordem, tá? Vamos lá, o Pablo já foi. O Kaique já foi. O Caio já tinha colocado Farmer, tá certo? Já foi. Hudson, sua vez, Hudson. Vamos lá, Hudson. Vou fazer aqui com a pergunta, vou fazer a segunda para você. Ô, Hudson, what does your mother do? Pode ligar o microfone, Hudson. My mother is teacher. Yes, your mother is a teacher. Muito bem. No caso, ela trabalha no colégio, né? Se eu não me engano. Isso aí. My mother is a teacher. Show, tá, Hudson? Vamos lá, o próximo. Sim, Raíssa, pode ser. Sim, Maria Então, Luísa. professor, o senhor disse que quando tem nosso caderno, a gente ia pro livro? Já tá quase acabando a hora. Falta 4 minutos. Dá tempo, eu posso só explicar a atividade. Não tem problema não, tá bom? Tempo a gente tem de sobra, certo? Sem problema. No caso, a outra que falou foi no caso a Raíssa. Raíssa, se você quiser falar a profissão da sua mãe especificamente, pode ser, tá bom? Eu vou só limitar aqui algumas participações para que eu possa explicar a atividade do livro, tá certo? Mas é o seguinte, Raíssa, você pode ser a última, Raíssa. Pronto, Raíssa vai ser a última, tá bom? Raíssa, what does your mother do? Você tem duas opções, tá? Pode ser o chat e pode ser oralmente, os dois. What does your mother do? Acho que você vai usar o chat. My mother is a seamstress. Seria com EA mesmo, assim? Seamstress. Deixa eu ver aqui. Entendi. Seamstress. Costureira. Tá, entendi. Faz sentido. Tudo bem, Raíssa. Tá? Eu queria só para explicar pra gente como é que a gente vai fazer a questão do livro, tá? Ela é super simples, ela tem tudo a ver com o que a gente já estudou, tá bom? Então, assim, não tem nada de novo em termos de conteúdo. Agora é mais atividade sobre o que já foi visto do que qualquer outra coisa, tá certo? No caso, a página 75 é o seguinte. Vou explicar para vocês, eu vou resolver as primeiras com vocês, para vocês pegarem a ideia, tá bom? É o seguinte, look at the pictures and answer the questions. Ou seja, olhe para as imagens e responda as questões. No caso é o seguinte, a gente tem uma perguntinha, no caso de azul, que no caso usa a pergunta que a gente acabou de aprender, eu acabei de explicar isso aqui para vocês, como é que se faz perguntas. E a primeira pergunta é o seguinte, você tem a imagem, na verdade, de uma mulher, de verde, aí tem a seguinte pergunta. What does she do? What does she do? Ou seja, o que ela faz? Uma pergunta para ela. Aí você vai simplesmente responder. Pela imagem, o que é que a gente pode dizer? Nós podemos dizer que she is a teacher. Ela é uma professora. Ou seja, você vai simplesmente responder a pergunta, responder o que é que está no quadro, certo? Por exemplo, eu posso fazer a segunda também com vocês. Lembra, você tem que escrever a frase inteira, tá bom? Não é só o nome. 75, tá, Hudson? Certo? Você tem que escrever, no caso, a frase inteira, não só o nome da profissão. Por exemplo, o segundo quadrinho, a gente tem aí um pintor. Então, como é que você tem que dizer? Ele é um pintor. Espera assim, he is a painter. Tá? Você vai simplesmente escrever sobre a profissão que está aparecendo na imagem, tá? Isso é muito mais uma atividade para casa do que para a gente fazer aqui, certo? Vocês entenderam a ideia? Só me confirmando no chat. Vocês podem ver que é tudo que a gente acabou de ver. Não tem nenhuma novidade. Até mesmo as perguntas que estão aparecendo aqui, eu abri a aula explicando sobre elas. Fazendo a pergunta qual é a sua profissão, né, professor? Exatamente. Essa é a pergunta. Aí você vai responder de acordo com o quadro. Ele é isso, ela é aquilo, tá certo? Oi, Miguel. A última profissão é par. A última, no caso, seria uma enfermeira, pelo que dá pra ver. É uma enfermeira. Então você vai responder nurse. She is a nurse. Certo? Certo. Que é isso, Duda. E no caso para casa, vai ficar, no caso, a página 76 também. Que ela também é simplesmente você marcar sim ou não. A questão diz o seguinte.
choose the correct alternative. Ou seja, escolha a alternativa correta. De novo, a gente já estudou sobre isso, tá? São perguntas usando o verbo to be. A primeira pergunta, are they students? Ou seja, eles são estudantes? Se sim, yes, they are. Se não, no, they aren't. Certo? De novo, a gente abriu o capítulo com esse conteúdo. Então, aqui é mais para exercitar essas 2 páginas do que qualquer outra coisa, tá bom? Pessoal, coloca o nome na chamada, tá bom? Quem não colocou ainda. Certo? Ei, professor, já coloquei, tá lá em cima no chat. Pronto, alguns eu vi que colocaram, tá? Mas para quem não colocou, peço que coloque, tá certo? Isso, nome, número. Tudo bem, tá? Para registrar a chamada de vocês. No caso, ficam essas 2 páginas. Super simples, tá bom? A gente já está basicamente se encaminhando para o final do capítulo, que a gente só temos algumas atividades, certo? Para encerrar o capítulo, mas acredito que já está claro, que é basicamente verbo to be. Também envolve verbo to be e perguntas sobre profissões, certo? Então é isso aí, pessoal. Até a próxima, tá bom? Bye, bye. Tchau, professor. Tchau, Professor, até. Bye, Tchau. Tchau. Bye, bye. Tchau. Goodbye. Goodbye. Eu descobri um app que dá para baixar Minecraft. Não é o Aptoide, é outro app. A Eduarda, ela colocou assim, minha profissão é farrar. É o Apis. Ei, Miguel. Bom dia, Para você abaixar o Minecraft. tudo bem com vocês? Bom dia, tia Brenda. Bom dia, meus amores. Estão bem? Pegou a professora. Espero que estejam, né? Desejo a vocês um ótimo dia. Chegamos já ao dia 18, né? Bom dia, Duda. Chegamos ao dia 18 de agosto de 2020, certo? E eu desejo a vocês que vocês estejam bem, estejam dispostos a aprender, né? Dispostos a estudar. Eu sei que às vezes é um pouquinho complicado, mas criança tem uma energia, né, gente? Vocês têm energia para tudo. Então,